E o que mais pesa na situação, Pepe, para mim é o Cristiano Zanin Martins. O Cristiano foi advogado do Lula, todo mundo sabe disso, por 2 décadas quase. É afilhado de casamento do Lula e da Marisa Letícia. E o que mais pesa na situação, Pepe, para mim é o Cristiano Zanin Martins. O Cristiano foi advogado do Lula, todo mundo sabe disso, por 2 décadas quase. É afilhado de casamento do Lula e da Marisa Letícia. Ele e a esposa, o Cristiano Zanin, foram uma espécie de padrinho e madrinha da união dele com o Janja. O pai da esposa dele, o sogro do Cristiano, é padrinho do Lulinha, e Lula é padrinho da Valesca, mulher do Cristiano. O Cristiano foi advogado dele. Como advogado, desenvolveu muito bem a tese do lawfare. Sim. Não há que se negar. Sim. Desenvolveu muito bem a tese do garantismo, que é algo íncito ao direito criminal. Por quê? Porque para o direito, a coisa mais importante para o ser humano é a liberdade. Ponto. E quando nós vemos a luta do Cristiano Zanin advogado, um homem que não existe mais, que se perdeu nas sombras do poder, e quando nós vemos esse Cristiano Zanin que surge das sombras do poder, e que concorda com medidas que antes ele dizia autoritárias, com medidas que antes para ele seriam a representação de um Estado policial, judicial, pirotécnico, como diria o cliente dele. Quando hoje ele concorda com medidas sobremaneira muito mais graves, e se não mais graves, mais numerosas do que as violações processuais de quando ele era advogado de Lula, de 2 uma. Ou não houve violação processual nenhuma na Lava Jato, e por esta razão o STF não poderia estar anulando tudo que vê pela frente, ou o Cristiano Zanin tem razão lá atrás e não tem razão agora. Ou seja, ele é objetivamente um grande de um cínico, talvez o maior cínico, o maior canalha que existe no Brasil. Porque num espaço de tempo muito curto, não só ele, vamos falar dele e Reinaldo Azevedo de mãos dadas ali. Se estavam certos antes, não podem estar agora. E se estão certos agora, não poderiam estar antes. Pepe. Renato, é claro que você olha o que aconteceu com a Lava Jato e o que está acontecendo agora, né, são métodos parecidos. Estava errado lá atrás, está errado hoje em dia também. Não dá para você olhar e ignorar isso, né? E o Zanin, né, realmente como uma pessoa que desenvolveu o conceito de lawfare, né, utilizar a justiça e os procedimentos supostamente legítimos, né, para perseguir politicamente alguém, deveria se portar de uma forma mais garantista nesse processo da trama golpista. Isso aí é fato, né, é fato. Como também é fato que o Bolsonaro tentou violar a tornozeleira eletrônica. Não dá para olhar o que aconteceu ali e falar que ele não tentou violar. Tentou violar sim. Tudo bem, dentro do processo ilegítimo, ilegal, porque deveria estar sendo processado e preso preventivamente do processo de tentativa de golpe de Estado, não no processo que ele não foi real, mas ele tentou. Tanto é que a justificativa da defesa não foi negar, não foi falar que a comunicação continuava entre a tornozeleira eletrônica e o sistema de acompanhamento da Polícia Federal, não. Foi falar que ele fez isso fora da sua capacidade psíquica. Então ele tentou violar a tornozeleira eletrônica. E isso, quer você goste ou não, né, dá um ar de legitimidade e legalidade na lição do Alexandre de Moraes. Né? A população... Não, mas um ar. O que dá um ar de legitimidade? A população fora da bolha do Lula
Eu pegar um sprayzinho de baunilha e espirrar, um sprayzinho de cacau, espirrar na merda, dar um ar de chocolate, a bosta? Não, mas assim, eu tô falando a questão do jeito que ela é, Pavinato. Então, assim, o pessoal fora da bolha, que não é bolsonarista, nem lulista, não tá nem aí para essa polarização, olha o vídeo do Bolsonaro assumindo que tentou realmente violar a tornozeleira eletrônica e acha que a decisão do Alexandre de Moraes foi legítima. Então, Bolsonaro deu tiro no pé em relação a esse aspecto. Qual é a equação? Violar uma violação. Porque para mim ele estava violando uma violação. Não, a tornozeleira é uma violação. Violar uma violação. É igual ser intolerante com a intolerância. A gente pode discutir filigramas, o Pavinato. Não uma filigrama? A questão é a seguinte... Que filigrama? Você acabou de falar que e não interessa se é redundante. É legítima a justiça colocar várias medidas cautelares redundantes. Isso não é ilegal, não é ilegítimo. Pode colocar a Polícia Federal na porta. No processo. Não é isso. A tornozeleira foi colocada pelo juiz que era a vítima e ele foi mantido depois que ele não foi denunciado. Ou seja, a tornozeleira tornou-se uma violação. Se eu quero violar uma violação... A prisão do Bolsonaro... Eu sou violador do quê? Do Estado de Direito? Não. O violador de uma violação ao direito é violador do direito? Pavinato, a gente pode até chegar no limite assim, falar assim, decisão ilegal, ilegítima, a gente não pode cumprir. Então tá certo de estourar a tornozeleira eletrônica. É legítimo também eu buscar resguardar o meu direito quando eu sou vítima de perseguição jurídica. E a gente pode até chegar nesse ponto filosoficamente. Estou falando de forma pragmática. De forma pragmática que o Bolsonaro a forma pragmática é o seguinte, tentou violar o Alexandre quer prender, ele prende. Não é consumar. Vamos começar por aí. A grande questão é a violação... Consumiu é o Lula que consome biodiesel. Não consumou. A grande questão aqui é a violação da tornozeleira eletrônica pode incluir, inclusive, não carregá-la. Por quê? Porque interrompe a comunicação com a central. Não interrompeu a comunicação com a central, portanto, não violou. Sendo pragmático. É preto no branco. Como é que eles descobriram? Aí você diz assim, como é que eles descobriram? Não tem problema a redundância. Como assim? Você conhece outro caso em que exista redundância? Me cita qualquer pessoa. Eu não conheço todos os casos então do Brasil, pronto, os seres humanos são iguais, eles devem ser tratados de maneira igual. Certamente tem. Não tem. Certamente não tem. tem. Eu, como juiz, eu não posso decidir qual é a ilegalidade. Então, qual artigo... Você, como juiz, você não pode ser vítima. Uma aposta aí. Qual artigo do Código Penal, do Código de Processo Penal, qual a legislação que fala, Caivano, que o juiz não pode botar medidas duplicadas? Qual legislação permite a vítima ser juiz? Peraí. Porque essa técnica suja... Não. Essa técnica suja é uma merda. Qual legislação permite a vítima ser juiz? Quando a vítima puder ser juiz, a gente passa para a segunda fase. Não é coisa diferente. O Alexandre de Moraes é a vítima. Eu estou falando especificamente da tornozeleira eletrônica. Eu também estou falando especificamente desse caso. O Alexandre de Moraes não poderia estar julgando esse caso com a ação do processo. É isso. Então que ar de legitimidade ele pode ter em qualquer decisão? Eu estou falando para você o seguinte, você pode odiar o que eu falo agora, mas é a verdade. É o retrato da verdade. Para as pessoas fora da bolha, o fato do Bolsonaro ter tentado violar a tornozeleira eletrônica deu ar de legalidade à decisão do Alexandre de Moraes. Mas ar de legalidade é emprestar legalidade? É a mesma coisa? Deu ar de legalidade. Não, dar ar de legalidade é emprestar legalidade? Não, as coisas diferentes, Pavinato. Mas, assim, para as pessoas... É impressão, você está falando de impressão. Não, então é isso. Você está falando de impressão. Para as pessoas que olhem o vídeo... pública. Exato. Aí você vai ver lá a Miriam Leitão, você tem a impressão. Não, eu estou falando de pessoal normal mesmo, Afeganistão médio. Pessoal, olha aquele vídeo do Bolsonaro falando aquela voz fraca, né? Que em mim causa tristeza ver uma pessoa... E por que não mostram a cara dele? Eu acho engraçado isso. Se ele está em casa com a cautelar tornozeleira, ele está controlado. Aquilo é só para controle, é para saber onde ele está. Aí, olha, outra coisa. Quando coloca lá, para mim, é tortura. Coloca os agentes dentro da casa dele. Você sabe que a Erika Hilton, ela peticionou ontem... Sim. Ela peticionou ontem por STF, pedir busca e apreensão do celular do Nicolas. Porque a Erika Hilton diz que quando o Nicolas foi lá, ele deu o celular para o Bolsonaro para eles fazerem a trama da fuga da vigília no celular do Nicolas. Tá? E isso
é um descumprimento de cautelar, já que o Bolsonaro não pode usar plataformas sociais conectadas à internet. Aí eu pergunto o seguinte: se nada do Bolsonaro pode aparecer online, por que a Polícia Federal pode jogar essa imagem dele falando sobre a tornozeleira? Por que a Polícia Federal pôde soltar esse vídeo antes da primeira turma se reunir para referendar ou não a preventiva? E como a Globo pôde ter colocado um drone para filmar se ele não podia ter a sua imagem veiculada? Nem por terceiros. Essa é a decisão do Moraes, não é minha. Não é uma discussão empírica, né? Do ponto de vista da experiência. Vai acontecendo e vamos fazendo. Olha, ele foi preso em domiciliar porque ele falou no telefone, hein, com o Flávio Bolsonaro no dia da manifestação, que ele estava no trio elétrico, ele soltou a voz do Bolsonaro. Aí falou, não, agora é domiciliar. E reiterou que ele não pode falar via, como é que fala? Telemática. Aí agora a Polícia Federal solta a voz dele por via telemática e tá ok, porque é a Polícia Federal? Por que a Globo pode soltar esta imagem de drone? Olha aí. Do Jair Bolsonaro? Aí é uma questão aí de imprensa mesmo, Pavinato. Questão de imprensa? Tem interesse público em saber como é que Bolsonaro tá ou não, a imagem do Bolsonaro? Eu tenho interesse público. Mas e a violação da privacidade dele? Tem interesse público? Tem. Então interesse mas a EOeste soltar isso aí? O interesse público justifica a violação da privacidade dentro da casa dele? Eu estou colocando a questão para você aqui. Tudo bem, mas se você faz isso... Qual a diferença de uma imprensa divulgar a imagem do Bolsonaro ou o Bolsonaro mandar ligar para outra pessoa e outra pessoa mostrar a imagem do Bolsonaro? São coisas completamente diferentes, cara. Aí, desculpa, a imprensa, na minha opinião, que é a pedra angular do Estado Democrático de Direito, sim, ela tem liberdade mais elástica que outra pessoa. Mas no caso do Alexandre de Moraes, da Vaza Toga, não tem. Ou vocês agora vão começar... A Folha foi obrigada a parar de publicar coisas. Tem tantas... Não. Tem vários erros, Pavinato. Eu posso citar tem também vários erros, não eu posso citar, por exemplo, sobram erros. Eu posso citar, por exemplo, a Folha de São Paulo, que foi impedida de fazer entrevista com o Lula. Quando o Lula estava preso. E com o Bolsonaro também. Entendeu? A imprensa não pode fazer nada. A Globo pode. Por exemplo, quando pegaram o celular do Silas Malafaia, antes de mandarem para a perícia técnica, mandaram para a Rede Globo fazer triagem do WhatsApp. Alguém comentou? Não, porque é a Globo. Na semana passada, na quarta-feira, estava uma crise dentro da Polícia Federal, porque o Estado de São Paulo usou as imagens do momento da prisão do Daniel Vorcaro ao tentar fugir do Brasil. E o Andrei dizia, dentro ali da organização, isso expõe o agente e o investigado, é um absurdo. Porque foi o Estadão. Fosse a Globo, não tinha acontecido nada. Fosse a Globo a soltar, fosse o jornal O Globo a soltar a foto do Alexandre de Moraes lá no Corinthians, ele não teria ligado para mandar o fotógrafo embora, como fez no Estado de São Paulo, e o Estado de São Paulo mandou. Nós estamos vivendo aqui o cúmulo do absurdo, porque a Rede Globo é assessoria de comunicação da soberania brasileira. A soberania é o conjunto de soberanos. Os soberanos só falam através da Rede Globo. É tudo uma vergonha nesse país. É jornalismo? Tem interesse? Tem. Mas tem quando é aqui, quando é acolá não pode. É preciso ter seus limites também. Eu não concordo com isso, além do que a decisão diz que mesmo quem visitá-lo não pode colocar nada nas redes sociais. Isso não inclui não usar, não manusear o próprio celular. Isso beira, como você disse, o absurdo, é ridículo esse tipo de colocação dessa pessoa. Colocação da Erika Hilton. Erika Hilton. Erika Hilton, ela quer só mostrar, ela quer só matar a cobra.
Mais que isso ela não quer, não. Sim. Agora, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se mostrou... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.